mais uma aula do nosso curso e gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Vamos nos dirigir a Deus. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pela noite de sono, obrigado por termos acordado. O Senhor nos sustenta, nem merecedores somos. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de abrir os nossos corações, as nossas mentes à palavra de Deus. Que não seja eu a falar, mas o Senhor fale através de mim. Nenhum sentimento humano possa prevalecer, a não ser a Tua vontade nessa sala. É o meu clamor nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na quarta aula. A quarta aula, neopaganismo e perversão sexual contemporânea. Parece que sai um pouco do tema, que é masculinidade e feminilidade e a Bíblia, mas existe um link poderoso, uma ligação poderosa entre isso que nós vamos falar, certo, Cecília? E o objetivo nosso, que é falar sobre o papel do homem e da mulher na família, na sociedade, segundo a palavra de Deus. Esquecer que a próxima aula não vai ter. Vai ser o culto da ressurreição, certo? Não? Ah, tem a quinta. É feminismo. Ixi, Deus te abençoe. A outra vai encher de mulher aqui. Bom, a próxima e a do dia 27 é que não vai ter, certo? A chamada está aqui. Bom, então nossa aula... Alguém tem caneta? Tem, né? Nossa aula hoje, então, é o neopaganismo e a perversão sexual. Pode falar, brother. Tá saindo não o som? Já botei lá, já tá lá. Vamos então estudar mais ou menos como é que é gerado essa perversão, o neopaganismo e a perversão sexual, Léo, nos dias atuais. A gente vai caminhar devagar. Tudo é gerado, todo problema é gerado no seio da sociedade por uma simples coisa. Sempre quando a gente afasta de Deus, afasta da palavra, a gente vai incorrer em sérios riscos, sérios problemas. É como se fosse uma manada de gnus na África. Quando um gnuzinho, filho, separa do bando, ele está presa fácil para o leão. É por isso que a gente tenta sempre ficar unidos e guardados pelo Espírito Santo do Senhor. Bom, nos dias atuais, surgiram várias religiões pagãs. Eu vou pensar só uma, para a gente ter noção do que está acontecendo. Como exemplo, essa religião aí são os adoradores do sol. Existe, é real e tem sede em Brasília. Vamos estudar um pouquinho o que é ela. Mas antes disso, eu queria falar para vocês uma definição do paganismo. O que é o paganismo? Vamos ler. Ele se estende às religiões contemporâneas, que incluem as religiões orientais, tradições africanas, tradições indígenas, né? E a característica do paganismo é a ausência do proselitismo. Alguém sabe o que é proselitismo? Daqui a pouco vamos saber, vou fazer a tradução. Né? E eles acham que essa prática religiosa tem vários deuses, os deuses são mitológicos, é o sol, é a lua, é o próprio corpo. E com isso, eles acham que essas religiões pagãs atuais podem conviver naturalmente entre eles e não há problema nenhum e que não há inferno, todo mundo vive numa boa. E eles não pregam proselitismo. O proselitismo é a intenção de se converterem as pessoas à religião. Então eles não têm a vontade de pregar, a vontade de convencimento. Mas eles usam uma coisa pós-moderna, Paulo sabe muito bem, que é o humanismo. Parece uma coisa muito bonita. Vamos conviver todos em paz, você com a sua religião, eu com a minha. Você tem um Deus, eu tenho outro, né? Então não há preocupação com
conversão das pessoas à religião deles. É uma coisa humanista, certo, Paulo? Bom, neopaganismo. Se o paganismo é aquela definição que eu dei para vocês, o neopaganismo, é lógico, é o paganismo nos dias atuais, né? São grandes, não é só um movimento religioso neopagão, são vários. São baseados em crenças celtas de antes de Cristo, né? Lembra aquele Stonehenge, aquela armação que tem lá na Inglaterra? Aquilo ali era de culto pagão. E as pessoas dos dias atuais, imaginem só, regressaram a épocas dos celtas, antes de Cristo, e adotaram aquela religião como uma verdade hoje em dia. Esse é o problema. E essa religião, ela é povoada de magos, seres, elementares. E nós temos um grande defensor disso aí, que é o nosso mago maior aí, né? Nosso não, deles, né? Vamos corrigir, né? Que é o Paulo Coelho, que ele fala que o homem é capaz de viver sem uma religião, né? Mas pode continuar em busca do Espírito, e isso gera várias outras religiões que convivem naturalmente entre si. Vamos exemplificar. A Wicca. A Wicca é uma religião neopagã, essa nós vamos pensar para estudar um pouquinho sobre ela. Por que a gente estuda isso aqui? Porque a gente tem que ter conhecimento do que está acontecendo, nós não podemos ser simplesmente bitolados e achar que isso não está acontecendo, e alguma pessoa vai falar para você assim, ué, você me cita aí uma religião neopagã dos dias atuais. Aí agora a gente já sabe. A Wicca é uma religião influenciada por crenças pré-cristãs célticas. Tem seus magos, tem seus espíritos, tanto masculino como feminino, idolatram o corpo da pessoa, a imagem do homem, né? E também estações do ano, o sol, a lua, tudo isso são deuses dessa religião. Eu trouxe um vídeo que não é um vídeo que fala nem contra nem a favor, a gente depois vai tirar as nossas próprias conclusões, de um professor que fala sobre essa religião, e é um vídeo curto, mas exemplifica bem. Prestem atenção. Ah, acho que está tudo ligado, né? Não, espera um pouco. Falta ligar o som. Você sabe ligar aqui, Diego? Acho que é só enfiar aqui, né? É isso mesmo? Fertilidade que se originaram na Europa antiga. A tradição Wicca e os seus termos são baseados em diversas culturas no paganismo antigo. Os seguidores da religião Wicca são chamados de Wiccanianos, Wiccanos, Wiccans ou bruxos. Nas pessoas. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história das religiões. Essa música é da Enya, viu, pessoal? Eles têm a estrela de 5 pontas, que são os elementos naturais: água, terra, fogo e ar, e espírito. A religião Wicca surgiu no período neolítico em várias regiões da Europa, onde hoje se localiza a Irlanda, a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia, indo até o sudoeste da Itália e a região da Britânia, na França. Quando os celtas invadiram a Europa, quase 1000 anos antes de Cristo, trouxeram suas próprias crenças, que ao se misturarem às crenças da população local, originaram o sistema que deu nascimento à Wicca. A palavra Wicca começou a ser usada a partir do renascimento da bruxaria. Seria a bruxaria moderna. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wicce, que quer dizer moldar ou sábio. Então quer dizer, o Wiccano seria um moldador. Ele moldaria, traria a magia para sua vida, moldando.
surgiu a partir das últimas leis contra a bruxaria na Inglaterra, que foi em 1951, com a publicação de Gerald Gardner do livro Witchcraft Today, Bruxaria Hoje. Aí, a partir daí foi o marco que começou a se divulgar a Wicca, a bruxaria moderna. Foi somente na Idade Média que a bruxaria foi relegada às sombras, com o domínio da Igreja Católica e a criação da Inquisição, cujo objetivo era eliminar de vez as antigas crenças. A propaganda anti-bruxaria da Igreja Católica foi gigante. Desde o início da Inquisição, século XIV, até os dias de hoje. Quanto mais eles colocassem a bruxa como repugnante, como feia, era melhor para propaganda anti-bruxaria. Por exemplo, a questão da bruxa velha, as anciãs das aldeias realmente eram as mais sábias. Então, criou também aquele negócio para deixar mais feia, né? A questão para ser repugnada. A questão da verruga, eles diziam que quando a bruxa fazia o pacto com o demônio, ele colocava a marca na bruxa. Toda mulher que tivesse verruga, o homem também, que também tinha bruxa, como a Ainda, seria uma bruxa. Essa questão do diabo que foi incorporado na visão de que as bruxas adoram o diabo também foi uma propaganda cristã. Por quê? O diabo, como a gente conhece, aquele vermelhinho, tudinho assim, é inclusive do cristianismo. Nem no Velho Testamento tem falando sobre essa figura do diabo. Essa figura do diabo foi criada a partir para colocar que as bruxas adoravam o diabo. Por quê? Porque a gente adora o Deus cornífero. O Deus cornífero é o Deus de chifres. Representações de Deus com chifres é as mais primordiais representações de Deus. A gente vê isso tanto em pinturas rupestres, como a gente vê no Egito, a deusa Ísis, o deus Horus, tem chifres. A gente vê na Mesopotâmia, os deuses maiores eram deuses com 7 chifres. A gente vê na Grécia, Pan, que é o símbolo de toda a natureza, um dos principais deuses, que Pan tem os chifres, orelhinhas, rabo e a parte de baixo de bode. Então, essa imagem que o cristianismo trouxe do diabo foi pegado da imagem do Deus das bruxas para acusá-las de adorar o diabo. Porque a imagem do diabo até então não existia como sendo assim. Ela pegou essa imagem do Deus das bruxas, que é o Deus da natureza, para poder incorporar, para dizer que as bruxas adoravam o diabo. Não existem entidades do mal nas crenças Wiccans. Assim como os deuses não se encontram separados dos humanos, eles transcendem toda a energia e matéria do universo. Estas energias podem ser tanto positivas como negativas e são utilizadas pelos humanos em cada dia de suas vidas. A Wicca é uma religião orientada para a natureza, onde os Wiccans procuram um equilíbrio espiritual, utilizando as energias de forma a direcioná-las positivamente para as suas vidas e das pessoas em seu redor. O uso destas energias é chamado de magia. Os wiccanianos não aceitam o conceito do pecado original ou do mal absoluto e não acreditam no céu ou no inferno. Eles creem que quando morremos, vamos à terra de verão, ou terra da juventude eterna, onde recobramos nossas forças e nos tornamos jovens novamente. A religião Wicca é formada de várias tradições. Há uma enorme quantidade de variações sobre as crenças e as práticas Wiccans. A prática wiccana mais comum cultua duas divindades, a deusa e o deus. A gente acredita numa deusa e no deus. A deusa é o princípio feminino, é a terra. A terra funciona como receptáculo do Deus Sol. O Deus Sol joga seus raios sobre a terra e fecunda ela, e assim traz a fertilidade e a prosperidade para a terra e para os seus habitantes, que são os humanos.
acredita na reencarnação, que a vida é um ciclo, nascimento, vida e morte. Então é um ciclo, a gente acredita que quando a gente morre, vai para um lugar que geralmente os americanos chamam de Summerland, que é o país do verão. Vai para lá fazer trabalho espiritual para voltar. É reencarnações, ciclos de reencarnações. Assim como é a natureza. E toda a visão da gente de divindade, de diretrizes do culto, é todo baseado na natureza. A gente trabalha com os espíritos elementais, a quinta essência dos elementos, ou os elementais da terra são os gnomos, do fogo são as salamandras, do ar são os silfos, as fadas, da água as ondinas. Com relação à religião Wicca no Brasil, existem aproximadamente 50 mil membros em todo o território nacional, especialmente em Brasília e São Paulo. Bom, com o mundo pós-moderno, né, Paulo? E é onde tem predominância do humanismo, isso parece soar muito bonito, né? Bota a música da Enya ali também. E aí eu mostrei para minha filha, a Maria Clara, ela falou, pai, isso é bonito, né? O homem como centro das coisas, todas as religiões convivendo. Aí eu falei, mas presta atenção, isso tudo vem da ausência do Senhor, de Deus. Quando você coloca Deus, não preciso do Senhor, não, fique aí, eu vou montar aqui uma religião em que há necessidade disso. Vamos cultuar o sol, a lua. E o humanismo entrou nisso. O homem é o centro da religião, não é Deus mais. Bom, vamos ler então o que é. Pegue aí, por favor, Romanos. O que diz a palavra de Deus? Romanos 1, 18 a 28. Alguém pode ler? Romanos 1, 18 a 28, que fala exatamente sobre isso. Idolatria e depravação dos homens. Quem quer ler? Espera aí, ao microfone. Segura para ele, Tânia, por favor. 18 a 28? Está ali, ó, o número. 18 a 28. O título da idolatria e a depravação dos homens. Isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Perfeitamente. Olha só, a gênese do problema. Parece que Paulo escreveu nos dias atuais, né? Ele escreveu agora. Ele falou que deixou de lado a glória de Deus e deixou o Criador e começou a adorar a criatura. E isso tem uma gênese, as perversões sexuais, as coisas que estão acontecendo no mundo, tem tudo essa gênese. Parece que Paulo está vivendo o dia de hoje, né? Quando ele escreveu isso aí. Então, temos que ter cuidado, porque a ira de Deus se revela do céu com toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A gente muda a verdade. As pessoas, quando afastam Deus, começam a adorar a criatura, a verdade, que é Deus, fica colocada à parte. E daí começa a gênese de vários problemas, como está escrito aí nesse quadro. Olha só que legal. O paganismo gera o culto ao homem afasta de Deus, e aí são geradas as perversões, que é o nosso próximo tópico. Então, tendo isso em mente, como está escrito em Romanos, que o paganismo gera o culto ao homem, afasta de Deus e gera perversões, o que podemos fazer? Pois não, Paulo? Um exemplo pequeno, pode. Por exemplo, eles pegaram a nossa Carta Constitucional inspirada no modelo francês, e toda aquela gênese que deu-se ali, né? Com a própria rebeldia da Revolução, da mãe das revoluções, né? E nós vamos ver no preâmbulo da nossa Carta Constitucional, cabalmente, todo poder emana de Deus, do povo, e em seu nome será exercido através do seu representante, que é o naturalmente, né? Claro. Né? À toa que os caras são todos maçons. Lógico. Agora, quer dizer, então essa performance, dessa estruturação do poder, ela não vem sendo feita agora. Eles mantêm o controle régio da estrutura, da história. Inclusive, a construção jurídica desse mundo ocidental, tripartição do poder, surge aonde? Também com os franceses ali? Não. Carta de João Sem Terra, 1299. E eles vão brincando com essa situação toda até os nossos dias. Aos poucos vai se excluindo Deus e vai começando a ter o Estado laico. É o Estado mandando isso aí também, mídia e tudo isso. Tudo né? Então, o que nós podemos fazer? Vamos ler 2 Timóteo, porque ele tem uma dica interessante para nós. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Quem vai ler? Cadê o microfone? Mateus, lê. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Conjuro-te perante Deus, pelo amor de Deus, parece que ele estava gritando, né? Perante Deus, prega a palavra, seja oportuno, corrige, repreende, exorta. É por isso que nós estamos estudando aqui. É por isso que nós estamos tendo essas aulas de escola dominical. Para a gente ter subsídio, para combater essas coisas que estão acontecendo e que estão distorcendo a nossa sociedade, é verdade. Então conclui-se o seguinte, segundo Paulo: cabe a nós, povo de Deus, sair daqui munidos com esse armamento e proclamar o Evangelho do Senhor, que é a única saída, não tem outra. Temos que ter o conhecimento, o diagnóstico e o tratamento do problema. Ah, mas isso não me diz respeito. Ao contrário, as pessoas que estão namorando as nossas filhas, ou os nossos filhos, são criados nesse mundo humanista. E esse problema está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Está ali na esquina. É aquela história do... Eu nem queria contar isso, mas é aquela história do rato na fazenda, do ratinho na fazenda, todo mundo conhece, né? Que não tem nada com isso. A dona da fazenda detestava rato, montou uma ratoeira. Aí o ratinho chegou para a galinha e falou: dona galinha, montaram uma ratoeira na fazenda. A galinha: eu tenho o que com isso? Eu não vou cair em ratoeira, se vire.
O ratinho ficou mais desesperado, foi ter com o porco, falou, seu porco, tem uma ratoeira montada. E o porco falou, e eu tenho o que com isso? Não tenho nada com isso, o problema é seu, rato, ratoeira, uma coisa por outra. Aí ele mais desesperado ficou, foi lá, dona vaca, por favor, me ajude. O fazendeiro montou uma ratoeira, a vaca aí. Olha pro meu tamanho, rapaz, você está doido? Não tem nada a ver com isso. Uma noite a ratoeira desarmou, plá! A dona da casa falou, peguei o rato, vou lá ver. Quando foi lá, não era o rato, tinha pego uma cascavel pelo rabo e ela mordeu, picou a dona da fazenda. E foi uma picada daquelas tenebrosas, ela adoeceu na hora e todo mundo ficou desesperado, a fazenda era longe. Aí o dono da fazenda falou assim, não, tem que chamar um médico rápido. O médico chegou lá e falou, aqueles médicos urubulinos, né? Falou, não posso fazer nada. Mas ela não está comendo nada, vai morrer. Faz uma canja de galinha para ela. Canja de galinha, a galinha não tinha nada com isso. Foi lá, matou a galinha, fez a canja da galinha. Mas quem é que canja de galinha cura alguém? Não tem jeito. Ela adoeceu, morreu, pobrezinha da mulher. Aí as pessoas de mais perto, né? Mas eles eram muito queridos, as pessoas mais perto da fazenda foram lá prestar solidariedade, mas a fazenda é longe, ninguém pôde voltar para casa. Faltou alimento, né? Quem que entrou na jogada? O porco. Chegou lá no porco e fez lá uma feijoada para a turma toda. O porco não tinha nada com isso. No dia do enterro, a cidade inteira foi. Lógico que vocês já estão imaginando o que aconteceu, né? Muito longe, a turma não podia ir para casa, vamos fazer um churrasco, né? A vaca dançou. Então, essa comparação serve para nós também. A gente não deve dizer que não temos nada com isso. O mal pode estar mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Um deles é a perversão sexual. Veja como uma coisa foi gerando a outra. O afastamento de Deus, o neopaganismo, a busca de religião pré-cristã, o homem como centro da adoração, o afastamento de Deus, começa a gerar coisas tenebrosas. Uma delas é a perversão sexual. Vamos pensar uma das perversões que acontece. Agora, presta atenção. A gênese da coisa. Isso acontece dentro da nossa casa, estamos todo o tempo pertíssimo da ratoeira, pertíssimo do problema. Um videozinho só para exemplificar. What's your favorite part of album? Do you want to do more? Are you sure? He's almost ready. What's wrong? Nothing. Well, finish up what you're doing and come on upstairs. Okay. Nada, es solo un programa de televisión. Voy a menos para hacer más, ¿eh? Ok. 하나, 두 번으로 가리사 어때요?
Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you so graciously given us. And thank you for keeping our family questions of faith. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que nos ayude en Dios. Y también para esta gente de aquí, Sete bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online, há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviadas a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 milhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas em metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável e metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveram um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. Just One Click Away.org tem recursos e treinamento e você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite justonclickaway.org. Isso aí é uma entidade que está na internet e nós todos sabemos o problema grave que está acontecendo e eles lançaram até um site para quem aí já tem o viciado na pornografia, que é uma perversão. Então, a primeira perversão que a gente estudou aqui é a pornografia e tudo isso foi gerado do mundo pós-moderno, do humanismo, desse hedonista. Primeiro eu, só a minha satisfação que é importante. Para que eu vou me sacrificar por alguém? Para que eu vou pegar a palavra de Deus? Eu quero a um clique estar excitado. Eu quero a um clique estar resolvendo os meus problemas todos. Antigamente a gente tinha uma jaqueta de couro que era envelhecida com o tempo, porque jaqueta de couro, eu tenho uma jaqueta lá que tem 30 anos e ela está bonita agora, porque hoje você quer comprar uma jaqueta de couro, ela já vem velha. Você não precisa passar por todo o processo de envelhecimento e nem de amadurecimento. Então, nós estamos, nesse mundo pós-moderno, nós estamos a um clique da felicidade. E isso gera esse tipo de coisa. Uma segunda coisa que gerou de perversão, hoje em dia, que é uma coisa séria também, é o homossexualismo.
O homossexualismo, ele agora em 17 de maio de 1990, um ano antes da Glendinha nascer, a Organização Mundial de Saúde tirou o homossexualismo da lista de doenças. Não é mais doença. Vamos recordar, vamos voltar à palavra de Deus de novo. Queria mais uma pessoa para ler Levítico 18. Que a nossa arma é a palavra, certo? Isso aqui é regra de fé e prática. Se a gente não se basear nela, a gente vai entrar no mesmo roda viva. Pode ler. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é, quando também o homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. Durante a história do mundo inteiro, essa perversão do homossexualismo, ela existiu. E também vários tratamentos foram propostos, viu, Paulo? Para o tratamento do homossexualismo. Um deles era a forca. Então, o homossexual, aí diz lugar nas colônias dos Estados Unidos, na época do puritanismo, no século XVII, todo homossexual era enforcado. Um outro tratamento era a prisão, na Inglaterra. O próprio Oscar Wilde, que vocês conhecem, foi pego e preso por relações antinaturais. Também o hipnose, tentando tratar como doença mental o homossexualismo. Também a castração. Castrou 48 meninos nos Estados Unidos para ver se eles não tinham, quer dizer, tratamento tudo equivocado. Até agora não acertou nada. Choque, eletrochoque. Como se, hoje em dia existe eletrochoque para tratar o esquizofrênico que entra no estágio da depressão profunda e que tenta suicídio. O eletrochoque ainda é usado, mas eles usavam para curar esse vício. Outra coisa, a aversão. Davam drogas que produziam vômito. Isso aí tem mais ou menos naquele filme Laranja Mecânica, em que a pessoa era colocada numa droga. Quando ele via aquela cena, e aqui eles injetavam uma droga e provocavam ali uma náusea, um vômito, para ele ter aversão do que ele estava vendo. Lobotomia é a separação do cérebro para fazer com que uma parte do cérebro não comunique com a outra, e aí essas coisas desapareceriam. Hoje em dia, tem um movimento evangélico que todos conhecem, que é do deputado federal Marcos Feliciano. Ele preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Aliás, desculpa, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou um projeto que permite os psicólogos promover o tratamento da cura da homossexualidade. Então, o povo de Deus está começando a se movimentar nesse sentido. Mas calma que essa proposta, conhecida como a cura gay, ainda vai ter que passar por outras comissões de Seguridade Social, Constituição e Justiça. Se aprovado, ainda segue para a Câmara para aprovação. Bom, o homossexualismo deixou de ser doença, passou a ser uma coisa divulgada como bonita. Muitos meninos hoje em dia e meninas também acham que veem os outros fazerem, como são protegidos pela lei, eles acham que podem também. Hoje em dia lançaram uma coisa estranha na internet, que não é, a gente não fala menino, até as escolas vão ter que adotar. Não é menino ou menina. Eles tiraram o O e tiraram o A e colocaram o E. Então, hoje em dia, assim, menine quer dizer... é assim que está andando as coisas. Então, o artigo O e o A não podem mais existir. Então, lá no cabeçalho da prova está escrito aluno ou aluna, não, é alune. Aí a pessoa escreve o nome, porque se não fizer assim, a escola pode ser processada. Eu tenho uma certa dificuldade de encarar o homossexualismo como uma doença. Eu não encaro ele como uma doença. Eu encaro ele como um pecado, como todos os outros pecados. Então eu acho muito perigoso a igreja levantar essa bandeira como o Feliciano Amaral fez. Marco Feliciano, né? Marcos Feliciano, deputado. Isso. Federal. Isso, deputado federal. E
Sinceramente, eu não me identifico com ele. Opinião particular minha. Ok. Porque ele encara como uma doença e que ele pode resolver o problema através de uma bandeira de cura gay, como foi intitulado. Né? Uhum. Eu li vários livros do Piper, um outro pastor bem conhecido também, presbiteriano, que eles praticamente repudiam essa bandeira de que o homossexualismo é uma doença e de que ela pode ser resolvida com esses métodos. Coisa que sempre existiu o homossexualismo desde a época de Moisés até a época de Paulo. E pensar que nós, através de uma bandeira, vamos resolver esse problema, isso aí, fatídico que não. Mas o certo é que todos os nossos problemas, eles resultam da nossa falta de crer em um Deus. Então, o resultado de todos os nossos problemas é que nós resolvemos dizer não para Deus e seguimos os nossos destinos. E o resultado disso tudo foi homicídio, pornografia, homossexualismo, violência sexual, violência matrimonial. E eu pego isso tudo aí e boto junto, isso aí é resultado do pecado. O pecado nos trouxe isso e a gente tem que encarar como pecado. Doença, isso aí é coisa da mídia. Ok. Boa, perfeito. Só que nós vamos continuar no raciocínio. A gente não parou o raciocínio aqui ainda. Porque existem os desdobramentos. E muitos, quando o homem se afasta de Deus... Alguém mais quer falar alguma coisa nesse sentido? Paulo, breve, Paulo. Bom, eu não vou ter esse tempo todo. Seguinte, na realidade, a New World Order, a nova ordem mundial, ela propõe, a partir da desconstrução, aí vem a era pós-moderna, que já vem tarde, né, a partir da Revolução, ou melhor, da queda do Muro de Berlim, 89 e 92, a desfazimento do Bloco Soviético. Essa desconstrução toda não surge de acidentes. Em 93, por exemplo, surge a ILGA, que é a International Gays Association, assume uma cadeira na ONU, não acidentalmente. A NAMBLA, que é a Associação dos Men's and Bloggers Like Association, que surge como uma associação que propugna pelo sexo entre homem e crianças, vem como desdobramento do relatório Master Johnson e do relatório Kinsey de 1945 sobre a suposta sexualidade americana, que ficou com uma marca de 10% da população mundial é gay. Tá. Essa questão toda vem de uma simples questão, que é uma pré-condição para que se possa chegar ao estado de Sodoma e Gomorra, legalidade e legitimidade, o que prenuncia uma destruição global, que é o que eles estão fazendo. Então, por isso eles usam as leis, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar será. Quanto à questão da sexualidade, a maioria dos autores encara ela como uma neuropatia, uma neurose, é uma doença como qualquer outra, tá? Então, essa discussão vem pela Associação de Psiquiatria Americana, que é a APA, que ela entra no bolo da história por volta de 1937, mais ou menos 40 e poucos, e vem dando apoio a essa discussão semântica. Aí vem a neurolinguística, essa arte desses capetas do governo nacional e mundial, que eles entram nessa desconstrução e a aceitação mais atual, na questão como um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma opção, um capricho. Perfeitamente. E a mídia entra no meio dessa Vocês coisa. entenderam, Paulo. Então existe uma desconstrução pelo afastamento de Deus, como você falou. Só que, se parasse por aí até poderia não ser encarado como uma doença. Eu julgo que seria o estilo de vida. Virou. Antigamente era aquela perversão principalmente. Pois. Aí vem um problema, Paulo. Só que hoje em dia, essa desconstrução da família, o que nós estamos defendendo aqui é a família, é o papel do pai, da mãe, na instrução dos filhos. Hoje em dia, com esse problema da desconstrução da família, tem uma terceira pessoa envolvida. E essa terceira pessoa envolvida é uma criança que normalmente ele pode ser adotada hoje em dia pelo casal homossexual. Bom, aí existem muitos estudos, é muito legal a gente ficar discutindo. Eu acho que quem tiver ideias contrárias pode falar, não tem problema. Eu aconselho vocês a ler na internet o Mark Regnerus. Ele fez um estudo de 15 mil pessoas nos Estados Unidos que adotaram crianças pequenas, casal homoafetivo, vamos dizer assim. Mulher, mulher, homem, homem. E a maioria dessas crianças
não se identificou com esse casal. Mas claro que não ia identificar. Se a palavra de Deus fala, homem e mulher eu fiz, diferentes em função iguais perante Deus, essas crianças eram mais tendenciosas a baixo rendimento escolar, a trocar mais frequentemente daquela família. Era isso que eles queriam. E, ao mesmo tempo, muitas passagens na polícia. Não sou eu que estou falando, é o estudo desse Mark Regnerus. Ele é professor da Universidade de Austin, Paulo sabe disso, no Texas. Não é alguém assim que você não possa botar de lado o que ele pensa. Uma outra perversão que a gente conhece, bom, nós estamos vendo lá, doença ou não, vamos recapitular. Pornografia, doença ou não, homossexualismo, doença ou não, pedofilia. A pedofilia, ela é classificada pela OMS como doença. Mas o que é a pedofilia, afinal? Pedofilia é a preferência de tanto homens quanto mulheres por crianças, tanto meninos quanto meninas. Eu acho que se a gente não se mobiliza como nós estamos mobilizando agora, e começamos a encarar como um estilo de vida, de repente, não tem nenhuma neuropatia nisso, não tem nenhuma doença, se a gente não abre os olhos. Vocês julgam, segundo vocês, o único que é doença seria a pedofilia e a pederastia. O homossexualismo não é encarado mais, embora também seja uma perversão. A gente julga assim, né? E o transexualismo ou a distúrbio de identidade de gênero, ou seja, a pessoa nasce com o sexo masculino e acha que é do sexo feminino. Esse distúrbio de identidade faz com que a pessoa possa optar hoje em dia por fazer uma cirurgia. Essa cirurgia não vem à toa. Eu estava lá na chefia da cirurgia plástica há uns anos atrás e eu tive um encontro com o Ministério da Saúde obrigando a gente, cirurgiões plásticos, a fazer a cirurgia de mudança de sexo. Pago pelo SUS. Mas tinha que ter um acompanhamento de um médico e de um psicólogo durante 2, 3, 4, até 5 anos, para a pessoa ter certeza de se é aquilo que ela quer. Aí eu falei, eu não faço. Não faço. Para mim, essa cirurgia é a cirurgia do erro. Não se trata problemas psicológicos, psiquiátricos com cirurgia. Existe a possibilidade sempre de querer reverter o quadro. E às vezes isso é impossível. O Conselho Federal de Medicina deu as diretrizes para a gente fazer esse tratamento. Só que eu, como médico, cirurgião plástico, não vou fazer. Eu só sou obrigado a atender emergência. Se entra lá um transexual que amputou o pênis, eu trato dele. Mas eu fazer a cirurgia nele, jamais. Porque eu sirvo um Deus que me dá o conhecimento da verdade que está na palavra. Doença ou não, brother, eu não estou aqui para julgar você. Eu não ponho a mão. Eu não colaboro para a coisa que tem um livro ainda que fala sobre isso. A cirurgia do erro. Vamos ficar ativo nessas coisas? Cada um pensa do jeito que entender, desde que a gente chegue à conclusão que isso é a verdade. Existem outras perversões, Cecília. Necrofilia, que é o homem ou a mulher que tem atração por cadáver. Tem também o bestialismo, o homem ou mulher que tem atração por animal. Nos Estados Unidos existe uma fazenda em que criam animais para ter relações sexuais com pessoas. E muitas outras. Muitas outras. O que se conclui disso tudo? É que nos dias atuais vivemos essas distorções. Mas por que tem essas distorções? Temos costumes urbanos, perversões, eles inundam a nossa sociedade, a nossa família está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Só que nós somos diferenciados porque somos do Senhor. A gente tem, todos nós, o Espírito Santo de Deus. E somos conhecedores da verdade. Pilatos perguntou para Jesus, e qual é a verdade? Ele estava de frente para a verdade e não reconheceu a verdade. Né?
O que a gente pode ter? Municiar, conhecer, estudar e ter como responder, Paulo, como você muito bem faz. Você é um cara estudioso, você e a Tânia. Eu admiro vocês dois, porque você tem um conhecimento profundo disso tudo. A Tânia também. Já te passo. Que a gente possa municiado disso aí. Seguir numa jornada de proteção à sociedade, aos nossos filhos. E não fale que a coisa está longe da gente. Essa coisa está mais perto do que a gente imagina. Agora, por que não, gente, pelo amor de Deus, como disse o apóstolo Paulo, eu conjuro em nome de Jesus, por que não ter isso aí? Por que não ter um pai sacerdote, uma mãe auxiliadora? Por que não ter filhos sadios, crescendo como Jesus sendo o centro das nossas vidas, gente? Por que não? Por que não? Doença ou não, brother? Por que não ter Jesus como centro das nossas vidas? Por que não conhecer a palavra? Por que não orientar? Por que não ficar só aqui nessa sala, estudando essas coisas? Por que não sair por aí, sem medo de botar o peito? Porque enquanto a gente for agente secreto, não falar nada disso, se calar frente a um monte de gente, nós vamos ser agente secreto, Léo, e a gente não vai poder falar das benesses que Deus faz nas nossas vidas para outra pessoa. Então, meu desafio a todos aqui, vamos lutar pela família, vamos lutar pelo papel do homem e da mulher, que é o nosso objetivo da aula, vamos lutar por essa família saudável. Para que botar 2 pais, 2 mães? Vamos lutar nós por isso. E vamos colocar a cara para bater, não tem outro jeito, nós somos do Senhor, exército do bem. Deus abençoe a todos. Terminamos no horário, mas eu quero que a Tânia faça um comentário. Quando houve essa mudança Quando houve essa mudança na lei, os psicólogos, de uma certa forma, ficaram de mãos atadas, né? Então, tem uma psicóloga do Rio de Janeiro que tratava casos chamados de reversão. E há uma certa crueldade na mídia quando coloca estilo de vida. Isso que ele quis dizer, que agora não é mais um desvio, é um estilo de vida. Então, está promovendo esse estilo de vida, né, gay. Mas essa médica, essa psicóloga no Rio de Janeiro, ela sofreu um processo da própria instituição, do Conselho Federal de Psicologia, querendo caçar o registro dela. Graças a Deus, perderam. Mas foi uma luta difícil, porque eles estavam lutando. E ela, qual foi a defesa dela? Eu não propus mudança de opção sexual. Eu fui ajudar pessoas que se sentiam desconfortáveis com a sua situação. Olha como é que você tem que ter tato até nas palavras como falar. Se chegar uma pessoa lá no consultório falando assim, olha, eu não quero mais ser homossexual, e o psicólogo oferecer a cura, eu tenho a cura para você, vamos lá fazer a terapia. Não. Na defesa, não pode fazer isso. Você não pode prometer cura do homossexualismo. Primeiro, porque não é mais doença. Talvez nunca foi, como o irmão falou ali, e o Paulo falou, foi chamado de neuropatia. Porque todo sofrimento de uma criança na infância pode resultar em muitos desvios, não só sexuais, mas de personalidade. Toda carência afetiva, tanto materna como paterna, pode gerar uma série de consequências. Carência materna também gera a busca de uma mulher que vai substituir a mãe. Isso era uma coisa inicial que se falava do homossexualismo. Como hoje tem coisas muito mais aprofundadas, os casos têm que ser talvez tratados isoladamente. E essa psicóloga conseguiu, graças a Deus, parar o processo, não foi cassado o registro dela, e ela ajudou várias pessoas a saírem do homossexualismo, várias. Foram chamados casos de reversão. Não sei se é um nome apropriado, reversão, mas que existe terapia, existe. Tem bons livros da editora Mundo Cristão, tem alguns livros que tiveram que mudar a capa, porque tinha um que falava assim, chama-se O Amor Restaurado, e embaixo ficava escrito A Cura do Homossexualismo. Eles tiveram que mudar, porque não pode colocar assim, mas tem muitos livros que orientam, e é necessário sim, porque geralmente o problema está muito na infância, essa vida nossa doida, louca, e geralmente a cura é com Deus mesmo. Amém. Né? Perfeitamente. Deus Então, cura. o que a gente possa entender
A Organização Mundial de Saúde não fala que é. A gente não sai daqui falando que homossexualismo é doença. Nós temos uma lei e a Organização Mundial de Saúde falou que não é doença. Ok. Pensem do jeito que quiser. Eu só quero que a gente saia daqui com uma ideia fixa, uma ideia precisa de família. O nosso objetivo da aula, nós somos uma família em que o centro das nossas vidas é o Senhor. E nós somos conhecedores da verdade. Conhecemos o Senhor Jesus. Essa é a única verdade. As outras têm muita relatividade no meio. Como diz o pós-modernismo, tudo é relativo, né? Então, a gente possa ter certeza que a gente pode ajudar e não pode se calar. Vamos continuar estudando na próxima aula também com a Cecília, o feminismo na igreja, o feminismo evangélico. E eu sei que isso é uma área controversa, é uma área cheia de problemas, mas de tudo que se falou, a gente tem que saber, a única verdade é o Senhor Jesus, não existe outra. Nem que afirma, nem que é A, nem que é B. A verdade está aqui. E vamos seguir. Você aí da internet, esqueci de cumprimentar o povo da internet, que Deus abençoe. A palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência. Alguém quer orar para finalizar? A Cecília. Hoje a oração é sua. Senhor, nosso Deus querido, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, ó Pai, em que podemos, Senhor, buscar o Senhor, te adorar, te louvar e aprender mais da tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor ensina para nós, da tua verdade, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor, das nossas famílias, dos nossos lares, da nossa igreja, da sociedade, ó Deus, do nosso país.